Comissões discutem saídas alternativas para a crise no Estado. Deputados vão ao UERJ demonstrar apoio à universidade. IOS deverão informar valor pago por medicamentos e serviços da saúde pública. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Deputados vão criar um fórum permanente para debater saídas alternativas para a crise do Estado. Nesta terça-feira, as comissões de Economia e de Representação para acompanhar o cumprimento das leis da Alerj realizou uma audiência pública para debater opções ao plano de ajuste fiscal proposto pelo governo do Estado. A Associação de Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e a Associação dos Servidores do Controle Interno apresentaram 8 medidas para ajudar a combater a crise. O documento sugere a revisão das alíquotas estaduais do ICMS, dos critérios de partilha do Fundo de Participação dos Estados e de cobrança dos benefícios fiscais não aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A securitização da dívida ativa, que é a venda de créditos da administração pública, também foi proposta. Ana Paula Vasconcelos, da Geste Rio, destacou outros 3 pontos do documento que ela considerou mais importantes. Desses 8, os 3 mais importantes, para mim, seriam a questão da discussão do valor dos royalties, que é uma pauta que já vem sendo defendida pela Casa e tem que ser tratada com maior intensidade. A questão do Fundo de Participação da Segurança Pública, já que a alocação de elementos da Força Nacional tem gastos maiores e que poderiam ser evitados ou diminuídos se houvesse uma repartição ou pelo menos transferências voluntárias via o Fundo de Participação de Segurança Pública. E, por fim, o mutirão de cobrança da dívida ativa, que é uma atividade que é do governo do Estado somente, mas que a Casa Legislativa poderia ajudar pressionando as instituições envolvidas para que essas cobranças sejam efetivamente implementadas. Bruno Sobral, professor de Economia da UERJ, fez uma palestra sobre como enfrentar a crise com foco no desenvolvimento. Para ele, os cortes propostos no plano de ajuste fiscal podem ser importantes em termos de eficácia do gasto, mas não como principal saída de uma crise financeira. Segundo o economista, além de não oferecer uma solução real, as medidas que o governo quer adotar podem agravar a situação do Estado a longo prazo. Na verdade, elas não oferecem uma solução para a crise, né? A gente tentou expor aqui, o governo federal ele age como um credor. O que ele está preocupado é o Rio voltar a pagar a dívida. O presidente da Comissão de Representação para acompanhar o cumprimento das leis, deputado Carlos Mink, fez uma avaliação sobre a audiência. O parlamentar disse ainda que vai criar um fórum permanente para debater as propostas apresentadas. As associações de técnicos da Fazenda, auditores, analistas, trouxeram 8 pontos. Outras soluções são possíveis. Nós debatemos esses 8 pontos. São pontos concretos que permitem o Rio sair do buraco sem aumentar a dependência, a dívida e o desemprego. Então nós vamos criar um fórum permanente e uma frente política para difundir e sustentar essas propostas. Um dos temas que vai ser debatido neste fórum vai ser a cobrança da compensação pela isenção do ICMS sobre produtos primários e semimanufaturados exportados da Lei Candir. Deputados querem pressionar para que a lei seja promulgada o mais breve possível para negociar a dívida ativa com a União. O Estado tem uma dívida ativa hoje na casa de quase 70 bilhões de reais, mas tem a receber do governo federal, em função das chamadas compensações da Lei Candir, quase 50 bilhões de reais. Ora, por que esses 2 entes federativos não estabelecem um pacto pelo qual parte desta dívida que o Estado tem com a União, que é de mais de 70 bilhões, seja abatida em função do que tem a receber das compensações da Lei Candir e o Estado transfere, né, a sua dívida ativa para a União. Portanto, são soluções viáveis se os entes federados estiverem trabalhando uma lógica da pactuação, uma lógica da cooperação. Nesta terça-feira, parlamentares se reuniram com o reitor da UERJ para reafirmar o apoio à universidade e demonstrar posição contrária à proposta de instalação de uma CPI que investigaria as contas da universidade.
No encontro que aconteceu a portas fechadas na reitoria do campus Maracanã da UERJ, Rui Garcia Marques, reitor da universidade, agradeceu o apoio dos parlamentares, mas disse não entender a indicação do deputado Gustavo Tutuca para a instalação da CPI. O deputado Eliomar Coelho também se mostrou contrário à proposta. Nós estivemos aqui numa reunião exatamente com todo o corpo dirigente da UERJ, para prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade. Somos contrários radicalmente essa CPI, entendeu? Não vamos, se ela chegar a acontecer, vai ter a nossa oposição permanente. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, que também é contra a CPI, explicou que as contas da universidade já estão no sistema da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão e que as informações são públicas. Ele questionou também o atraso do repasse de verba do governo para a universidade. A CPI não tem objeto nesse momento, é uma CPI fora de propósito. Não tem, eu acho que tem tantas outras coisas nesse momento para serem investigadas nesse estado, do que a folha de pagamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está no sistema de informações no CIAFEM do Rio de Janeiro, é só ter acesso a essa folha. Também estiveram no encontro os deputados Paulo Ramos, o Anderson Nogueira e Flávio Serafini. É uma reunião em que a Comissão de Educação e deputados como eu, que não fazem parte dessa comissão, vem dar um abraço ao UERJ, reforçar o apoio de boa parte dos deputados da Assembleia com relação a essa causa. A UERJ é muito importante, é a primeira universidade a ter cursos noturnos para que os estudantes trabalhadores pudessem estudar, é a primeira universidade a implementar as cotas e é a principal universidade estadual do Rio de Janeiro, que vem sofrendo com muitos ataques nessa crise que o Estado do Rio de Janeiro está enfrentando. Organizações sociais deverão informar a Secretaria Estadual de Saúde a cada 2 meses o preço que pagaram por cada medicamento comprado ou serviço contratado. O projeto do deputado Milton Rangel foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Nivaldo Mulim, que obriga os estabelecimentos que utilizarem a distribuição de senhas para atendimento aos clientes a ter avisos sonoros. O objetivo é garantir o melhor atendimento às pessoas com deficiência visual. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. É muito importante a pessoa com deficiência visual, dentro de qualquer departamento, seja público ou privado, você ter um aparelho sonoro, que de repente você tem que estar sempre perguntando a um colega ao lado em que número está. E ali a pessoa vai ter o aparelho sonoro em que avise. Eu acho que foi um grande avanço. Os bancos podem ser proibidos de cobrar tarifas de contas que estejam sem movimentação há mais de 4 meses. Pela proposta da deputada Ana Paula Rechuan, o banco deve entrar em contato com o cliente para saber se ele quer manter a conta ou não. O texto prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento da regra. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Ainda na pauta, projeto do deputado Luiz Paulo, que determina a divulgação na internet da execução orçamentária do Estado. O parlamentar quer que toda a população tenha acesso às informações do Sistema Integrado de Administração Financeira para estados e municípios. O texto aprovado segue para análise do governador. Eu acho que a transparência ela é importantíssima na execução orçamentária, isto é, no controle das receitas e das despesas, para a sociedade como um todo. Por exemplo, a grande mídia, tudo que quer saber de receita e despesa, tem que escalar um deputado para ficar perguntando. Não precisaria. Podia entrar direto nos sistemas, fazer os cursos e desvelar tudo que tiver lá de segredo. As universidades poderiam ter acesso e, evidentemente, o conjunto da população. Então, a ideia do projeto é fazer com que o orçamento deixe de ser um objeto misterioso e seja de acesso a todos. A deputada Marta Rocha quer alterar a lei que determina a divulgação de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. A parlamentar quer incluir a Delegacia de Descoberta de Paradeiros no artigo que trata do fornecimento das fotos que serão divulgadas. O texto prevê ainda que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros poderá fornecer fotos com imagens envelhecidas e a reprodução de como a criança estaria atualmente.
A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto ele quer trazer essa possibilidade da distribuição das fotos também para essa delegacia. Delegacia essa recém-criada que tem tido muito êxito no resultado da localização de pessoas desaparecidas. E também quer trazer essa discussão também para um projeto da delegacia, que é o envelhecimento das imagens. Então hoje, através de um programa de computador, você pega uma foto de uma criança de 10 anos, desaparecida com 10 anos de idade, há cerca de 5 anos, e você pode envelhecer essa criança. Então você tem uma imagem que se assemelha a como a criança estaria, por exemplo, com 11 anos de idade. E o deputado Conte Bittencourt quer proibir a devolução de imóvel estadual cedido ao município por causa da municipalização do ensino fundamental enquanto durar o convênio. O projeto também prevê que o imóvel só será utilizado para a prestação do serviço. A proposta foi aprovada em segunda discussão. O projeto apenas corrige, essa relação, deixando claro que o Estado só pode retomar o prédio se o município interromper ali a oferta do ensino fundamental que foi municipalizado. Esse é o objetivo, dar a garantia jurídica ao município de que o prédio não será retomado, a não ser que o município interrompa a oferta daquele segmento que foi municipalizado. As organizações sociais que atuam na área da saúde poderão ser obrigadas a informar a Secretaria a cada 2 meses os preços pagos pelos medicamentos ou serviços comprados ou contratados. O texto também prevê que a Secretaria faça uma comparação entre os preços das organizações sociais e os da própria Secretaria e publique no Diário Oficial. O projeto do deputado Milton Rangel foi aprovado e será analisado pelo governo. Eles praticam hoje preços mais caros do que os praticados pela própria Secretaria de Saúde, que é sabedoramente um péssimo contratante por causa do tempo de pagamento, dos prazos de pagamento. Então hoje se compra um melhoral na OS mais caro do que se compra um melhoral na Secretaria de Saúde. Isso tem que acabar. Essa transparência vai possibilitar que a população cobre eles. Cobre do governo, cobre do secretário e cobre das OS. Já o deputado Gilberto Palmares quer autorizar o governo a alienar imóveis da Vila do Abraão, colônia penal de 2 Rios, na Ilha Grande. A ideia é que os funcionários do presídio ou seus herdeiros legais possam financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida os imóveis que ocupam. O parlamentar argumenta que são cerca de 130 famílias que vivem nas casas, a maioria há mais de 50 anos. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O Estado poderá ter campanhas de prevenção e combate à mortalidade infantil. O texto prevê a realização de palestras e a distribuição de panfletos, além da realização de mutirões para a realização de exames e distribuição de medicamentos. A proposta do deputado Benedito Alves foi aprovada em segunda discussão. Aprovada ainda a proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que proíbe a fabricação, venda ou importação de aparelhos bloqueadores de sinal de rastreadores de veículos. O texto prevê a aquisição desses aparelhos por empresas de segurança privada, desde que tenham autorização da Secretaria de Segurança Pública. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria retorna ao plenário para mais uma votação. Isso vai ser muito importante, porque você não vai permitir esse comércio no nosso estado e quem comercializar vai sofrer sanções, legais para que a gente faça com que esse equipamento não seja usado quando a carga é roubada. Porque quando a carga é roubada, todo caminhão ele tem um sinal do GPS e que a localização dele é acompanhado pelas empresas. Quando ele coloca esse bloqueador do sinal, o caminhão apaga para quem está monitorando. E aí fica fácil tirar ele do local onde o carro foi roubado para desfazer da carga em outros lugares. Então, é muito importante que esses bloqueadores sejam vedados aqui no nosso estado. E o deputado Dionísio Lins quer que as instituições bancárias que optarem pelo uso da biometria informem aos clientes sobre o uso da tecnologia. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O que nós queremos com esta lei, que será absolutamente, com toda a rapidez, sancionada, é que ninguém seja obrigado. Ou seja, a gente dá o direito da opção. Se eu quero biometria, eu vou lá, assim eu faço.
Se eu não quero o modus operandi antigo, que continue prevalecendo. Hoje, as instituições não respeitam isso. Algumas querem exigir a biometria. E esta lei vai regular esse assunto, nos dando o direito de escolha. O deputado Carlos Mink quer que o Estado tenha um programa de proximidade e acolhimento às pessoas em vulnerabilidade social e risco à saúde. O objetivo é cuidar dos dependentes químicos e seus familiares. A matéria recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Hoje em dia, há milhares de pessoas que são dependentes de drogas. Muitos são presos, outros largados debaixo dos viadutos, outros são exterminados. Nada disso resolve. A gente tem que ter uma posição de tratar a questão de droga, primeiro como uma questão de saúde pública e não de polícia. Depois, uma política de atenção humana, de proximidade, com alternativas, com opções, tratamento, acompanhamento, família, alternativas até profissionais, lúdicas, para a pessoa poder dar um pulo, um salto. Também na pauta, projeto que proíbe a instalação de redutores de velocidade em áreas consideradas de risco. O texto também prevê a realização de um estudo para a retirada gradual dos dispositivos instalados nesses locais. A proposta do deputado Dionísio Lins foi aprovada em primeira discussão. O que a gente quer com o nosso PL, assim que se transformar em lei, é garantir à população que ela não vai ter auto de infração de trânsito quando a área for de risco, mesmo que neste momento ainda não tenha sido retirado o tal pardal. O pardal já fica, por lei, proibido nas áreas de risco e vai ser retirado gradativamente. Entretanto, aonde for área de risco, eu quero questionar depois que seja anulada qualquer tipo de multas que tenha no local, porque não tem saída. Hoje você ou para e é assaltado, ou você avança e é multado. Vamos corrigir isso, se Deus quiser. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até amanhã.